Em que estágio o Brasil está em relação ao direito dos homossexuais? Quais as mudanças que ainda precisam ser feitas no ambiente constitucional para que esses direitos sejam assegurados? O nosso entrevistado nessa quarta-feira é o advogado Danilo Montemurro, que é especializado na área de direito de família. Doutor Danilo Montemurro, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara, tudo bem? Boa tarde, Wagner, é uma satisfação estar aqui com vocês. É um prazer. Em que estágio nós estamos? Em relação aos países mais democráticos, mais sensíveis a essa questão, o Brasil está em que patamar? Olha, Wagner, infelizmente o Brasil está muito atrasado, ele está muito aquém de vários países aí que já têm, países democráticos que já reconhecem a união homoafetiva como uma entidade familiar. No Brasil praticamente não existe regulamentação legal com relação a essa questão e todos os direitos conquistados pelos casais homoafetivos que existem hoje foram construídos pela doutrina e pela jurisprudência. Então não há norma que regulamente isso, e infelizmente, então o caminho ainda é longo e árduo. Ou seja, o que o senhor está nos dizendo é que existe um vazio regulatório, né, como se fosse um vazio regulatório e que as decisões foram tomadas caso a caso com base na jurisprudência. Exatamente, Wagner. Pior do que o vazio da norma é a norma contrária, como há hoje, por exemplo, na Constituição Federal, que reconhece a entidade familiar entre homem e mulher. Isso, por si só, já torna uma problemática jurídica com relação a esse reconhecimento. E o contorno desta problemática foi o uso de outros dispositivos, inclusive constitucionais, que possibilitaram este avanço. Aquele cenário tão bem traçado pelo cinema hollywoodiano no filme Filadélfia ainda persiste em alguns poucos casos. Infelizmente, sim. E a licença paternidade, ela tende a sair do papel? Olha, Wagner, a licença paternidade ela é um regulamento constitucional, está no artigo 7º da Constituição Federal, e para que haja alteração, haja aceitação deste direito, é preciso a alteração da Constituição e ela vem por via de emenda constitucional. E emenda constitucional é um processo legislativo mais burocrático, mais difícil de ser alcançado. Embora isso, já há muitas empresas que espontaneamente reconhecem esse direito e concedem esse direito aos seus empregados e há também decisões judiciais neste mesmo sentido. A gente acabou de falar que para que esses avanços saiam do papel, é preciso pensar em mudanças constitucionais. Do ponto de vista prático, o que é que efetivamente precisa mudar em relação a essa normatização? Olha, nós temos um projeto de lei aí, um Estatuto da Diversidade Sexual, e lá a gente localiza algumas alterações a nível constitucional, são 3 alterações constitucionais, especialmente no artigo 226, e há também alterações infraconstitucionais e há quase 90 dispositivos que precisam ser alterados para que haja uma regulamentação por completo na questão da homoafetividade. Tá. A resolução 175, ela determina que os cartórios façam o casamento de pessoas do mesmo sexo. E aí surgiu alguma discussão sobre união estável versus casamento. Pontualmente, qual é a diferença jurídica que existe entre isso? Olha, Wagner, sua pergunta ela é muito pertinente, ela é muito boa. Existe uma grande diferença entre união estável e casamento civil. Casamento civil ela é um ato formal, é um ato formalizado, e união estável é um ato informal. A solenidade do casamento ela é importante porque ela já deixa regulamentado automaticamente uma série de direitos. Direitos como o uso do nome do seu companheiro, direitos como o regulamento do patrimônio, isto é muito importante. Direitos da própria personalidade, uma vez que psicologicamente o fato de você ter o reconhecimento da sociedade através da forma do casamento é muito importante, além de outros direitos automáticos, que são automáticos concedidos através do casamento. Então é importante, a resolução 175 foi um grande avanço, embora ela não defina a questão do casamento, e sim ela determina que os cartórios realizem este casamento, ela foi um grande avanço positivo neste sentido. Perante a lei, juridicamente, aquele expediente de pegar o padrinho e a madrinha, levar no cartório e fazer assinar o termo de casamento tem um peso diferenciado. Ah, muito grande. A união estável ela é um ato informal, você não sabe quando começou nem quando terminou, você não tem as regulamentações patrimoniais, por exemplo, de forma clara e precisa.
Então o casamento civil foi um grande avanço, é muito importante. Um outro caso que tem saído bastante, inclusive nas revistas semanais, doutor Danilo, diz respeito à questão de o que acontece quando um dos dois morre, né? E ainda há muita incerteza também nesse sentido, do ponto de vista jurídico, né? Exatamente. O casamento civil, nele você escolhe os regimes de bens que você vai adotar nesse casamento. A união estável também é possível através de um contrato de convivência, mas muitos casais que preferem a informalidade acabam nem fazendo tal contrato. Então, o regime de bens que você estabelece te protege, inclusive em caso de sucessão, porque em caso de sucessão você terá que provar que havia esta união estável, requerer o reconhecimento dela judicialmente para depois se valer dos direitos sucessórios, ao passo que o casamento civil é automático. Você já integra de forma automática a sucessão do seu companheiro em caso de falecimento. De forma umbilical, acho que essa questão que a gente vai falar agora pode até estar relacionada, mas na avaliação do senhor, esses entraves jurídicos, eles são motivados por questões culturais, por barreiras a se quebrar nessa questão, ou essas questões culturais acabam também criando um modelo que se retroalimenta? Olha, Wagner, eu acho que isso é uma bola de neve. Existe a homossexualidade desde que existe a heterossexualidade e existe o preconceito desde que existe o homem. Isso vem enraizado há muitos anos, desde que havia a mistura entre Estado e Igreja. Então é algo cultural, mas é algo também atual e é algo formado nas famílias de hoje. O reconhecimento jurídico da união estável ou homoafetiva já é um grande passo para a alteração desta cultura perversa, preconceituosa com relação à orientação sexual das outras pessoas. Porque pelo fato da existência do reconhecimento estatal desta situação, já há um reconhecimento social de forma praticamente automática. Tá, para a gente finalizar, o senhor citou que o Brasil tem um longo caminho a percorrer no sentido de fazer valer forças que equivalem o país a nações mais democráticas no reconhecimento desses direitos. Quais são as nações mais democráticas que estão por perto e qual é o modelo a se inspirar? Olha, os Estados Unidos é um grande exemplo, a Holanda é um grande exemplo. Países do primeiro mundo, países considerados do primeiro mundo, já são países que reconhecem os direitos dos homoafetivos já há tempos. São países em que já há o reconhecimento não só social, mas legal também. Aqui na América do Sul, a maioria, tirando o Chile, a maioria dos países também já reconhece esta situação. É um avanço que o Brasil tem que percorrer.